Alguém te esqueceu, te esqueci. Tá bom. Boa tarde a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa espírita. A todos que estão nos assistindo também, boa tarde. Para a gente dar início à nossa reunião, eu vou fazer uma leitura aqui do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos. Cura espiritual. Comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria, a esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios da morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente como se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz. Agora, para a gente continuar a nossa harmonização do nosso ambiente, vamos fazer a nossa prece. Pedir aos espíritos protetores, os espíritos aqui encarregados da nossa reunião, estarem aqui conosco, nos ajudando nesse estudo de hoje do nosso Evangelho, trazendo a abertura das nossas mentes para o bom compreendimento do nosso estudo. Assim, Senhor, gratos estamos por essa oportunidade de estar todos nós juntos aqui, encarnados e desencarnados, estudando o Teu Evangelho. Assim, daremos por iniciada a nossa reunião de aprendimento fraterno da tarde de hoje. Assim seja. No nosso estudo de hoje, nós estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Hoje o nosso estudo é dos itens 18 ao 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Kardec ele nos traz, nesse estudo de hoje, quanto a prece ela pode ser uma caridade. Por quê? Pedir e obtereis. Geralmente, quando a gente faz uma prece, a gente gosta de fazer por nós, pelos nossos problemas. A gente gosta de fazer por aqueles que nos são caros. E o Kardec, trazendo esse estudo para a gente, ele nos traz o quê? Que nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo, pelos espíritos sofredores. Pelos aqueles que estão desencarnados, muitas vezes também sofrendo. A prece é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus e com o plano espiritual superior. Através da prece, nós nos conectamos com as vibrações boas, com as vibrações de Deus, e com isso a gente pode levar essas boas vibrações àqueles que sofrem. Podemos fazer prece por nós mesmos, sim.
Mas esse chamamento do Evangelho hoje é para que a gente vá mais além, que a gente faça uma prece por aqueles que sofrem, os espíritos sofredores. No item 18 desse nosso estudo, o Kardec nos fala assim: a prece é reclamada por espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo o que pensam neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Quem não gosta de ser lembrado? Quem não gosta de ter um momento onde boas vibrações nos chegam? Todos nós. E os espíritos desencarnados, os espíritos que estão no plano espiritual, são a cópia do que nós somos aqui. Nós sentimos saudades, nós sentimos vontades, nós sentimos raiva. Aí, como que a gente pode fazer essa caridade para eles? Fazendo uma prece de coração, trazendo aquele melhor nosso intenção por todos aqueles que sofrem. Quem não gostaria de ter um alívio, um bálsamo para os seus momentos de aflição? Todos nós. Imagine, estamos passando por uma aflição e vem aquele amigo, aquela amiga, com aquele palavra que nos traz aquele ânimo. Todos nós queremos. E a prece é isso. É levar aquele ânimo, aquela coragem a todos aqueles espíritos que ainda, por suas escolhas, estão distantes das leis de Deus. Por quê? Sofredores são aqueles que ainda não encontraram o caminho do bem, que estão distantes ainda do Evangelho de Jesus, das leis de Deus. Por isso sofrem. Os espíritos sofredores são os espíritos que estão afastados das leis de Deus. Sofrem por suas más condutas, por suas más escolhas, suas escolhas erradas, que lhes trazem consequências infelizes. Aqui no plano espiritual, aqui no plano carnal, quando nós estamos aqui e fazemos coisas que não são muito boas, temos consequências. Aqui e lá no plano espiritual. Por isso sofrem. Muitos voltados ainda para o mal. A prece tem sobre eles uma ação mais direta. Quando a gente faz uma prece de coração, quando a gente faz uma prece sentida, Kardec nos fala que ela pode lhes reerguer a coragem, exercitar o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação do mal feito, e ainda pode desviá-los do mau pensamento, aquele pensamento do mundo. Então, olha o poder que nós temos em nossas mãos, em nosso coração. Boa tarde. Olha que poder que nós temos, a prece. É uma caridade que nós podemos fazer dentro dos nossos lares, nas ruas, em qualquer lugar que a gente esteja. A nossa oração pode levá-los a refletir sobre os seus maus atos, suas escolhas erradas. A prece tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Vida Feliz, nos fala que a prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Olha,
Então nós temos esse poderoso que Kardec nos fala, esse poderoso mecanismo de ajuda para todos aqueles que sofrem. Basta a gente querer elevar nossos pensamentos até eles e, em súplica, pedir por todos aqueles que sofrem. O Kardec nos fala assim: uma pessoa com mal incurável não merece alívio? Todos nós, sim, merece alívio. Claro que sim, né? O alívio é uma forma da gente amenizar momentaneamente aquela dor, né? Então é isso que esse chamamento aqui do nosso estudo nos faz. Podemos ajudar através do nosso pensamento, com a nossa prece. A prece, ela vai através do nosso pensamento, ela pode chegar em qualquer lugar. A qualquer lugar, a todas aquelas legiões de espíritos que estão sofredores. Um bálsamo para secar as nossas feridas. Quem não gostaria desse bálsamo para secar nossas feridas? A prece pelos espíritos sofredores é alívio para as dores. Olha o potencial que a prece pode ter para eles. O quanto nós podemos levar o bem com nossa prece para todos aqueles que sofrem. Jesus nos disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Nós estamos num planeta de provas e expiações, somos imperfeitos, mas já aprendemos. Mesmo diante de nossas imperfeições, nós temos irmãos que necessitam de nós, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, que podemos levar isso através da prece. Pedi e obtereis. Essa é a mensagem que Kardec, que Jesus quis nos trazer. O que estamos pedindo? Para quem estamos pedindo? Precisamos entender também que a prece, ela não vai mudar os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, cada um tem o seu. Nós viemos de várias encarnações, errando, acertando, nos melhorando, como todos os espíritos que hoje estão lá no plano espiritual. Através das nossas escolhas, certas ou erradas, estamos construindo o nosso futuro. Irmãos nossos, espíritos que estão lá no plano espiritual, fizeram escolhas erradas, por isso sofrem. Não somos nós que vamos julgá-los. Deus é que dá oportunidade a eles de recomeçarem no caminho do bem. Eles podem recomeçar, basta querer. E Kardec nos fala que essas preces que nós fazemos por eles nos ajudam em muito. Um outro tema, que o Kardec trouxe para que a gente possa fazer prece são pelos mortos, pelos desencarnados, que são todos esses que estão lá no plano espiritual. Muitas religiões, muitas crenças não estão de acordo de fazer preces por aqueles que já se foram, os mortos, os desencarnados. Mas eles pensam que existe só duas formas quando você vai para o plano espiritual, na morte. Uma é que você vai ser salvo, ou que você vai ter a pena eterna. E o Espiritismo nos traz um Deus justo, um Deus bom, um Deus misericordioso,
Um Deus que não vai deixar ninguém sofrendo eternamente. Sofrimentos todos nós vamos passar. Sofrimentos fazem parte desse funcionamento aqui. Então, esse Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus de amor, de justiça, não nega a ninguém a prece, o consolo, a oportunidade de recomeçar no caminho do bem, basta querer. Então, é isso. Quantos amigos nossos, familiares, já desencarnaram? Não podemos orar por eles? Não podemos fazer-lhes levar os pensamentos até ele, dando as vibrações necessárias para que ele siga o seu caminho? Claro que sim. Claro que podemos. E a qualquer momento, a qualquer hora, quando nos vier aquela nossa lembrança, porque eles se foram primeiro do que nós, mas um dia podemos nos reencontrar lá no plano espiritual. Então, a doutrina espírita, ela nos traz uma fé raciocinada, uma fé onde nos leva a ser caridosos, a amar-nos uns aos outros. Como é que eu vou pensar, meu pai desencarnou, agora acabou? Não, não acabou. Ele está, seguindo a sua trajetória em um outro plano. Aí eu não posso lembrar dele, eu não posso fazer uma prece por ele? Sim. Da mesma forma, se a gente lembrarmos dele, aí irão atrapalhar, se a gente lembrar com tristeza, com desesperança, eles também vão sentir. A nossa vibração chega até eles. Então, Kardec nos fala que esse Deus, de misericórdia, de justiça, não negaria a ninguém a oportunidade ou a prece. Devemos orar sempre, sempre, a todos os momentos, Como a Joana de Anjos nos fala, que é um refrigério para as nossas dores, para as nossas doenças, para eles também. Muitos espíritos sofredores vêm às casas espíritas assistir às palestras, vêm ao nosso atendimento espiritual através de ajuda, pedindo, suplicando preces. Muitos desencarnam e não conseguiram pedir o perdão de suas faltas. Querem ajuda e nós temos que ter a consciência, sim, que nós podemos ajudar, através das nossas boas vibrações para eles. Devemos sempre orar por aqueles que sofrem, males físicos, males espirituais, aqueles que ainda não encontraram o caminho do Evangelho de Jesus, o caminho do bem, mas que um dia vão chegar lá. Então, essa é a nossa parte que todos nós aqui podemos fazer. Mas eu não estudei ainda, não sei como é que faz. Você sabe falar a palavra, uma palavra sentida, você consegue, não precisamos nem muito falar, pensar só. Podemos pensar coisas boas para todos aqueles que estão sofrendo no plano espiritual. Essa já é a nossa prece. Porque às vezes palavras bonitas, que não são carregadas de sentimento, às vezes são vazias, são só palavras. O que para eles lá é o nosso sentimento, a nossa vibração de amor, de carinho, de esperança, de coragem. Isso chegará até eles, aonde eles estiverem. Então o Evangelho, com esse pedir e obtereis, nos traz isso. Vamos pedir não só por nós, vamos pedir por aqueles que sofrem. Vamos pedir por aqueles que ainda não encontraram o caminho correto, o caminho reto, aqueles que ainda estão voltados para o mal, aqueles que acabaram de desencarnar, não estão entendendo ainda
né? Passamos por uma pandemia, muitas pessoas nunca imaginavam que ia acontecer isso, de repente desencarnaram. Então, podem ter ficado, né, um pouco abaladas, suas famílias. Esse é o momento de chamamento para quê? Vamos ajudar? Vamos ajudar aqueles que estão sofrendo? Vamos ajudar as boas vibrações no plano espiritual? Que a gente possa refletir, né, sobre esse tema, que a gente possa levar sempre a oração conosco, em todos os momentos, porque é o nosso alicerce para que a gente não possa, às vezes, cometer algumas coisas, né, que ainda não fogem ao Evangelho de Jesus, para que os bons espíritos estejam conosco e levem essa ajuda a todos aqueles necessitados. Ah, mas temos uma reunião que já ajuda. Sim, mas se a gente lá ajudar magneticamente, fluidicamente aquelas reuniões que estão ocorrendo no Brasil inteiro, imagina, todos nós orando, fortalecendo a todas aquelas pessoas que estão trabalhando no trabalho mediúnico. Também é uma forma da gente ajudar aqueles espíritos que pedem socorro. Porque a nossa casa espírita é um pronto-socorro, onde nós todos vemos, encarnados e desencarnados, em busca de ajuda. Que a gente possa sempre estar com esses pensamentos, né, do bem, da caridade, do amor, em todos os nossos dias da nossa encarnação. Eu trouxe aqui uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, para a gente encerrar esse nosso estudo de hoje. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Emmanuel, que a gente nunca esqueça disso. Em qualquer posição de desequilíbrio, a prece pode nos trazer sugestões divinas. Muito obrigada pela oportunidade e a paciência de vocês de estarem aqui escutando. Para que a gente possa encerrar a nossa reunião, a primeira parte, né, da nossa reunião, vamos agora exercer, né, esse nosso estudo, fazendo as nossas vibrações por todos aqueles espíritos que sofrem, por todos que acabaram de desencarnar, que estão no plano espiritual. Jesus, nessa nossa tarde, estamos aqui todos juntos, em Teu nome. E gostaríamos, Senhor, de elevarmos nossos pensamentos até Ti, em prol de todos os espíritos que estão em sofrimento. Eles possam receber essas nossas boas vibrações de ânimo, de coragem, que eles possam, Jesus, olhar o horizonte e olhar o Teu Evangelho, o caminho das leis divinas, as leis que levam para o bem. Senhor, neste momento também gostaríamos de que todos aqueles que estão no plano espiritual recebessem também essas nossas vibrações, que eles possam ser amparados, consolados e que o Seu amor possa reinar entre eles. Pedimos por todos aqueles que sofrem, por males físicos, por males espirituais, aqueles que estão nos hospitais, nos pronto-socorros, aqueles, Senhor, que podem estar nas ruas,
Enfim, aonde houver um sofrimento, que os teus mensageiros divinos possam ir lá e aliviá-los. Neste momento também pedimos pelo nosso Brasil, que possa sempre reinar a paz, o amor e a fraternidade entre todos os nós brasileiros. E assim daremos por encerrado essa nossa primeira parte do nosso reunião de atendimento fraterno. Que assim seja.